Eu cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Eu agradeço muito ao Senhor por estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós vamos estudar Hebreus 11, irmãos. Que capítulo extraordinário. A galeria dos heróis da fé. Qual foi o segredo desses homens, irmãos? Dessas mulheres? Será que foi algo que eles fizeram de tão extraordinário para eles estarem nessa galeria? Qual foi o segredo? Será que nós também podemos ter a mesma vida vitoriosa? O mesmo fim que esses homens tiveram, nós podemos também ter, queridos? Vamos descobrir. Mas antes de entrarmos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe, amém, esses vídeos, esses ensinamentos tão maravilhosos. Apesar de a voz ser minha, a palavra é do Senhor, amém? E ela é digna de aceitação. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estou com a tua palavra aberta. E em nome de Jesus, fale poderosamente aos nossos corações, Senhor. Impressiona-nos, Pai, com este capítulo tão extraordinário. Que possamos também ter o interesse de buscarmos em nossa vida, Senhor, os mesmos caminhos, os mesmos passos que estes homens deram, a mesma vida que esses homens viveram, estes homens e essas mulheres viveram, Senhor. Nos ajude, Pai, nos perdoe os pecados e nos abençoa, Senhor, unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. No nome dele é que oro. Amém. Glória a Deus, amém? E Hebreus 11, eu sei que você já leu esse capítulo, que dispensa comentários, traz aqui o segredo para a nossa vitória. Esse capítulo aqui não é somente para a gente ter conhecimento, agregar mais um pouquinho de conhecimento, mas aqui nesse capítulo nós descobrimos, irmãos, o segredo para nós sermos vitoriosos, assim como aqueles homens e mulheres também foram. O verso 13 do capítulo 11 diz assim, irmãos, todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes. Amém? Então esses homens, irmãos, viveram pela fé, crentes, convictos nas promessas do Senhor, embora não tenham vivido todas as promessas, mas eles ficaram ali felizes, contentes, sabendo que essas promessas irão se concretizar na vida deles, com fé de que eles vão viver essas promessas na sua totalidade. Esses homens, essas mulheres viveram pela fé. Mas o que é fé, queridos? Aqui no versículo 1 do capítulo 11 diz que a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Queridos, fé é confiança em Deus. É acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Assim, em lugar de nossos próprios caminhos, a fé nos leva a preferir os caminhos do Senhor. Em vez de nossa ignorância, a fé nos ajuda a aceitar a sabedoria de Deus. Em lugar de nossa fraqueza, a fé nos ajuda a nos apropriar da força do Senhor. Em lugar, irmãos, da nossa pecaminosidade, a fé nos ajuda a nos apropriar da justiça de Cristo. Amém? Isso é fé, queridos. Fé é confiar cegamente nos planos e nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Esse capítulo 11, meus amados, nos assegura muitas coisas. Sabe qual a mais importante delas? É que a graça de Cristo nos fortalece e nos ajuda a realizar os propósitos de Deus em nossa vida. Irmãos, a graça de Cristo nos habilita a vivermos uma vida consagrada. A graça nos habilita a viver uma vida de santidade, que esses homens viveram. A graça, eles se apropriaram da graça e nós precisamos apropriar da graça, entendendo que a graça nos habilita a vivermos uma vida de santidade. O que demonstra, irmãos, as obras de Abel, Enoque e Noé para cada um de nós? Vamos aqui começar a discorrer sobre esses grandes homens. O verso 4 do capítulo 11, olha o que diz: foi pela fé
que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Por que ele ofereceu um sacrifício superior? Porque ele obedeceu. Deus pediu um sacrifício. Deus não pediu cereais, legumes. Não, Deus pediu um sacrifício, um animal, um cordeiro. Por quê, queridos? Porque aquele animal, aquele sangue que seria derramado, representava e apontava ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel entendeu esse pedido do Senhor, essa ordem expressa de Deus, e obedeceu prontamente. Em detrimento, né, em contrapartida, Abel, Caim, né, fez totalmente diferente. E aqui diz que foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando sua dádiva. Deus viu que Abel entendeu a proposta dele. Deus viu que Abel, por entender, aliás, obedeceu e entendeu e obedeceu. Não é que Caim não tinha entendido, mas Caim recusou não obedecer, mesmo entendendo, né, aquele sacrifício, aquele holocausto. E o que dizer de Enoque? Enoque, no verso 5 diz: pela fé Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu porque Deus o levou. Por quê? Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Por que Deus se agradou de Enoque, irmãos? Porque Enoque viveu uma vida de comunhão com Deus. E essa proposta que Deus quer para a tua vida e para a minha. Que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus, que nós andemos com Deus, que nós tenhamos intimidade, submissão aos requisitos de Deus para as nossas vidas, irmãos. Amém? Que nós conheçamos, prossigamos em conhecer e estejamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, meus irmãos. E Enoque viveu essa vida. E aqui diz que Deus se agradou de Enoque e o tomou para si. Enoque viveu 300 anos andando com o Senhor, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso, não é verdade? Isso é fé, isso é confiança, isso é entrega, isso é submissão. E é maravilhoso sermos submissos a um Deus justo, a um Deus que nos ama, não é verdade? O que dizer de Noé? O verso 7, pela fé Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus. E sem perder tempo, meus irmãos, construiu a arca. Ele obedeceu a Deus, meus amados, sem perder tempo. Ele não questionou, aqui não diz que ele questionou. Não, Senhor, isso não vai acontecer, nunca choveu. O que é chuva? Naquele tempo nunca tinha chovido. Mas ele obedeceu prontamente. Aparentemente isso não ia dar em nada. Construiu um barco, construiu um navio, para quê? Né? A troco de quê? Mas ele obedeceu sem questionar, não perdeu tempo. Por isso que Noé achou graça diante de Deus. Ele vivia para obedecer a Deus. Irmãos, o segredo para nós sermos vitoriosos, como esses homens e essas mulheres aqui da galeria, foram nos apropriar da graça, viver uma vida de fé e de obediência, meus irmãos, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, confiando plenamente que aquilo que o Senhor tem para você e para mim é sempre o melhor. Amém? Queridos, qual foi o grande desafio de Abraão na sua jornada para Canaã? Abraão, aqui no versículo 8 e 9 de Hebreus, você vai ler. Eu não vou ter tempo de falar com detalhes sobre tudo, viu, meus irmãos? Mas eu te convido a ler com detalhes, com tempo, esse capítulo maravilhoso. E aqui diz que Deus pediu que Abraão abrisse mão da sua terra, da sua família, lá em Ur dos Caldeus, né? Eu estou confundindo aqui o local. Versos 8 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra, que ele prometera. Eu acho que é Ur dos Caldeus mesmo, né, queridos? Se eu estiver errado, me perdoem. Mas eu creio que é lá, né, em Ur dos Caldeus. Ele abriu mão de tudo aquilo para obedecer ao mandado de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Deus ainda não tinha mostrado para Abraão não, irmãos. Mas Abraão foi. Isso é fé, isso é confiança, meus irmãos. Isso
Será que você iria? Será que eu iria, meus amados? Será que nós iríamos sair da zona de conforto para ir para um lugar que a gente sabe onde é? Já é difícil. Imagine para um lugar que a gente não sabe nem para onde a gente vai. Não é verdade? Abraão fez isso, meus amados. E Abraão, aqui diz que não foi à toa que Abraão foi chamado o pai da fé. Através de que experiência dolorosa, Deus levou Abraão a demonstrar sua confiança e sua espiritualidade. Deus levou Abraão a demonstrar sua confiança e a sua espiritualidade através da grande prova. A prova de sacrificar o seu único filho, Isaque. Que prova, meus irmãos. Mas foi um passo de fé muito grande. Abraão ia fazer aquele sacrifício. No coração, Abraão fez aquele sacrifício, irmãos. Sabia? Deus não deixou, mas ele estava decidido a fazer. Deus segurou o braço de Abraão, meus irmãos. Mas Abraão fez. Abraão completou aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque Abraão pensou assim, mesmo que meu filho esteja morto, Deus pode ressuscitá-lo. Mas só que Deus não deixou que ele fizesse o que ele estava decidido a fazer. Querido, isso é fé. Isso é confiar. Mesmo não entendendo, mesmo que nós não entendamos, meus amados, aquilo que Deus pede de nós, que muitas das vezes é difícil, mas possamos obedecer, possamos contemplar, queridos, lá na frente, porque lá na frente nós vamos entender muitas coisas. E mesmo que nós não compreendamos, porque aqui diz que eles morreram, muitos deles morreram sem terem alcançado a maior parte do cumprimento das promessas. Mas eles morreram na fé, morreram contentes, irmãos, na convicção de que eles irão viver, irão ressuscitar para receberem a promessa. Amém, queridos? A Sara também passou por esse teste, né? Mesmo com 90 anos, irmãos, já estava ali uma idosa, mas Deus cumpriu ali a promessa na vida de Sara. Sara creu, Sara acreditou. Amém? Nós também vemos aqui as bênçãos, né, de Isaac, as bênçãos de Jacó, quando eles ali expressaram a bênção aos filhos, quando Isaac chamou ali Jacó, pensando que era Esaú, e abençoou ali Jacó, né, com aquelas bênçãos tão lindas, tão maravilhosas. Queridos, aquelas bênçãos eram declarações proféticas, por isso que eles faziam tanta questão de receber aquelas bênçãos. Quando Jacó estava para morrer, chamou seus filhos também, né? E abençoou aqueles filhos. Tudo aquilo ali eram declarações proféticas. Eram as palavras do próprio Deus, proferidas pela boca dos seus servos. E uma coisa interessante é que todas aquelas palavras, aquelas bênçãos, elas se cumpriram, meus irmãos. Porque eram declarações proféticas realmente. Jacó veio a ser o senhor de Esaú, não é verdade? Cresceu a descendência de Jacó, Israel, né? O povo de Israel como a areia do mar. Declarações proféticas. Tem você alguma dificuldade para entender os atos de Deus em sua vida? Precisamos, irmãos, confiar plenamente nos desígnios, nos planos de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente fica maravilhado, não é? Quando a gente nota como os problemas se solucionam. Como que aconteceu isso? Como que tinha tudo para dar errado isso aqui, mas como que deu certo? Quando Deus está na frente, quando Deus está envolvido, tudo dá certo, irmãos. Lembra de José? Aqui também fala sobre José. José foi para uma terra como escravo lá no Egito. Nunca, em hipótese alguma, que nós imaginaríamos que um escravo hebreu fosse transformar o segundo em todo o Egito. É Deus, irmãos. Quando Deus está na frente, tudo dá certo. Creia no Senhor. Eu creio e preciso crer mais. Você também creia. Eu sei que você crê. Creia mais. Dê esse passo de fé e confiança nesse Deus tão grandioso que a gente serve, né? Que nós servimos. Irmãos, vamos discorrer agora sobre os triunfos da fé mencionados em Hebreus 11, 23 a 31. Na vida de quem? Dos pais de Moisés, né? Joquebede e Arão, Moisés, próprio Moisés, Josué e Raabe. Vamos ver aqui, né? Talvez não dê tempo da gente ler tudo, mas aqui esses homens, essas mulheres estão na galeria da fé, porque também agiram pela fé.
Não foi fácil para Joquebede deixar seu filhinho ali, naquele cesto ali de junco. Não é verdade, meus irmãos? Não foi fácil para Joquebede. Não foi fácil para Miriam ver seu irmãozinho. Foram passos de fé. Não foi fácil para Moisés, irmãos, abrir mão de ser ali o faraó do Egito, irmãos, para aceitar o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel, meus amados. Isso é maravilhoso. Isso é fé, queridos. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, amadureça a minha fé. Me ajude a ter fé como esses homens tiveram. Confiar nos teus propósitos, nos teus planos. Isso é fé. Moisés acreditou nos propósitos, nos planos de Deus para a vida dele. Josué também, queridos, quando foi ali o sucessor de Moisés, um grande líder também do povo de Israel. Quando Deus disse para ele: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. Assim como eu tive com Moisés, eu estarei contigo. Amém? Raabe, meus amados, o verso 31 diz assim, ó: pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Queridos, ela está aqui, uma prostituta, na galeria dos heróis da fé, uma mulher que agiu pela fé, queridos. Nós precisamos também copiar a fé destes homens e destas mulheres, meus amados. Raabe se casou com Salmão. Eu não sei bem se Salmão e Raabe, que foram os pais de Boaz. Só sei que Boaz casou-se com Ruth, a moabita, e teve Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e de Davi veio a descendência ali, né, de Jesus, o nosso Senhor, de Cristo Jesus. Raabe, meus amados, está aqui na galeria. Não deveria estar, entre aspas, não é verdade? Olhando pela ótica humana. Porque uma prostituta aqui, sim, meus amados, pela fé, queridos, é pela graça, é pelos méritos do sangue de Jesus. E ela se apropriou, a oportunidade que ela teve, ela agarrou com unhas e dentes. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Não desperdicemos a oportunidade de salvação para nós e para nossa família. Ela não teve só para ela, não. Ela teve ali a salvação, ela garantiu a oportunidade de salvação, que quando bateu na porta dela, queridos, ela agarrou pela fé para ela e para a família dela, meus amados. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Irmãos, como descobrir um coração crente dentro do disfarce de uma prostituta? Como nós não conhecemos o coração e a mente das pessoas, não é verdade? Só levamos em conta a aparência, mas Deus vê o coração. Ela se casou com Salmão, tiveram Obed, né? Tiveram Obed teve Jessé, na verdade foi Boaz, né? Depois, como eu falei, Boaz teve Obed, que teve Jessé, e este é Davi, de Davi veio o Salvador do mundo. Isso é maravilhoso. E aí nós vemos aqui dos versículos 32 a 40, que se encerra o capítulo, né? Aqui traços de caráter que são vistos nesses homens e nessas mulheres. Quão necessários, meus amados, são essas características para o povo de Deus hoje. Se você ler dos versículos 32 a 40, eu não vou poder ler por conta do tempo, né? Fala aqui sobre homens, mulheres. Aí começa assim, bem, quanto mais eu preciso dizer? Tomaria muito tempo para narrar as histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E aí ele vem discorrendo aqui sobre muitos outros, né, personagens da Bíblia que viveram pela fé. E aqui, meus amados, tem dois ingredientes, dois traços de caráter que esses homens tiveram e que nós precisamos ter muito em nossa vida: a fé e a perseverança. Nós temos que continuar firmes, meus amados, nesse caminho, nessa jornada, né? Neste capítulo aqui, meus irmãos, a fé, ela brilha como uma joia de muitas facetas. Aqui a fé é retratada como uma experiência. Não é uma teoria, não, irmãos, é uma experiência vivida.
Fé não é uma teoria, fé é uma experiência. Não esqueça-se disso. Eu não posso esquecer disso. Fé é uma experiência. Esses homens e mulheres viveram as experiências deles e eles foram vitoriosos. Eu e você também podemos ter, nós estamos tendo as nossas experiências, não é verdade, meus irmãos? Mas nós precisamos o quê? Permanecer firmes. Precisamos permanecer firmes, meus irmãos, sobre a plataforma da verdade. E termina aqui o capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, que testemunhas maravilhosas, né? Essas histórias, esses personagens. E aí o autor diz assim: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Verso 2: mantenham o olhar firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Concluo esse vídeo, meus amados, apelando a você e a mim. Permaneçamos firmes, meus queridos, e vamos nos distanciar de tudo aquilo que pode ser pedra de tropeço em nossa vida. E aqui diz, principalmente, né, aqueles pecados, né, que se enroscam tão fortemente em nossos pés para nos derrubar. As fraquezas da nossa vida. Qual é a tua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Precisamos conhecer e levar ao Senhor. Senhor, me ajude a me desvencilhar deste mal. Confessar a Deus mesmo, categoricamente, abertamente, declarar: Senhor, esta é a minha fraqueza, é isto bem aqui, me ajude. E aí, meus amados, mantendo o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo aqui em vista, né, essa grande nuvem, multidão de testemunhas ao nosso redor, nós iremos vencer. Porque nós vamos ver as histórias desses homens e dessas mulheres, que não foram histórias tão boazinhas, né, passado de muitos pecados, mas foram vitoriosos. E se eles foram vitoriosos pela fé e pela perseverança, nós também podemos ser. Que o Senhor te abençoe, me abençoe, e que nós possamos estudar com mais profundidade este capítulo maravilhoso. A galeria de honra de Deus. A galeria dos heróis da fé. E quem sabe, meus amados, ainda será escrita uma história ao nosso respeito. Só Deus sabe, não é verdade? Quando chegarmos ao céu, nós iremos nos deparar com muitas surpresas. Nós temos sido espetáculo ao mundo, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, que nós temos sido espetáculo aos anjos e aos homens. Nós temos sido espetáculo. Coisas estão sendo escritas ao nosso respeito também. E que nós possamos adquirir a vitória, herdar a vitória, né, pela fé em Cristo Jesus, nos apropriando da graça, da fé em Cristo Jesus, da justiça de Cristo. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Ó Senhor, nós não queremos só ter a informação, nós não queremos apenas ter esse conhecimento, não. Nós queremos viver realmente, termos em nossa vida os resultados positivos de uma vida de fé, Senhor. Fé, Pai, não é teoria, fé é experiência. Nos ajude a viver, Senhor, pela fé, a confiar, Senhor, em Ti plenamente e a perseverar, porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.